Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos dar continuidade nessa pequena maratona de críticas das produções de 12 é Demais. Não estou falando de todos os filmes, mas estou falando dos dois mais recentes, porque ainda essa semana chega ao Disney Plus o novo filme da franquia, remake do filme clássico de 2003, 2002, sei lá. Então, para entrar no clima desse filme, eu tô falando desses dois filmes, tá? Vamos logo falar do que interessa. Antes de mais nada, caso você seja novo aqui no canal Disnéfilos, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E agora sim, deixa o like, vamos pro que interessa. Falei tudo errado, roda a vinheta. Cheaper by the Dozen 2. 12 é Demais 2, filme de 2005, dirigido por Adam Shankman. Eu falei sobre a direção do primeiro filme, para quem não se lembra ou para quem não viu o vídeo do primeiro filme. Ele foi dirigido pelo Shawn Levy, diretor que eu até mencionei que não gosto do trabalho dele em 12 é Demais, mas gosto do rumo que a carreira dele vem levando durante os anos. Ele fez bons filmes e eu gosto dos trabalhos dele. Porém, no caso de Adam Shankman, o diretor de 12 é Demais 2, eu já não posso atribuir o mesmo elogio. Ele já dirigiu 2 filmes para Disney, 2 filmes... chamar de mais ou menos é elogiar. Estou falando de Operação Babá com o Toretto, né, o Toretto cuidando de criança, e um Faz de Conta que Acontece, um filme clássico do Adam Sandler misturado com um pouquinho de Disney ali. 2 filmes... Como eu já disse, falar que é mais ou menos é elogio. E aqui em 12 é Demais 2, Adam Shankman mostra novamente que ele não tem muito talento para esse negócio de dirigir filme, não. Ele basicamente pega uma fórmula de sucesso, repete ela sem muita inspiração, sem muita habilidade e nos entrega um filme genérico, bobo, fraco, quase sem graça e que cansa pra caramba pra assistir. Uma coisa que me deixa um pouco desesperançoso é que Adam Shankman está acreditado como diretor de Desencantada, sequência do adorável Encantada, que eu adoro, que eu amo. Então, saber que esse diretor vai dirigir Desencantada me deixa com um belo desgosto. Eu já tô com bastante falta de interesse por esse filme, muito antes dele lançar, infelizmente. Mas não temos que falar desses 2 filmes mencionados, nem de Desencantada. O assunto aqui é 12 é Demais 2. Como vocês sabem, se vocês assistiram a crítica do primeiro filme, 12 é Demais é baseado em um livro que ganhou uma sequência. Essa sequência desse livro se chama Bells on Their Tools. E tanto o livro original quanto a sequência do livro ganharam filmes para os cinemas na década de 50, né? Já no caso desse filme de 2003, que ganhou essa sequência que estamos falando aqui hoje, a decisão não foi a mesma. E apesar de eu não ter lido o livro, não ter assistido a sequência do filme lá da década de 50, não saber qual que é a história, eu acredito que optar por não adaptar esse livro na sequência desse filme de 2003 foi um tiro no pé, porque a escolha da história para ser contada aqui foi muito fraca. Eu duvido, mas eu duvido muito que o livro, que é a sequência do livro que originou o primeiro filme, seja tão fraco, tão bobo, tão genérico, tão boboca, quanto a história contada nesse filme aqui. Por isso que eu acredito que tenha sido um tiro no pé. Eu quase que aposto que se eles tivessem optado por adaptar a sequência do livro, a história, pelo menos contada, seria melhor. O diretor poderia até continuar sem inspiração, mas pelo menos não ia ser essa fórmula genérica e básica. Eu já tinha assistido 12 é Demais algumas vezes, porém eu não me recordo de ter assistido 12 é Demais 2, não é um filme que marcou tanto a minha memória assim, não lembro de tê-lo assistido, né? Porém, eu assisti 12 é Demais 2 diversas vezes, porque existem 800 mil filmes que contam a mesma maldita história. O filme, ele é extremamente previsível, e ele não se esforça nem para tentar subverter nada, nem para tentar fugir da fórmula, nem para tentar se diferenciar do primeiro filme ou desses outros 800 filmes que contam a mesma história, não. Ele simplesmente repete tudo ao pé da letra e com pouquíssima inspiração. Falando das piadas, né, o filme ele basicamente repete as mesmas piadas do primeiro filme e quase com o mesmo timing, né? Parece que acontece a mesma piada na mesma minutagem de filme, o que é, pelo menos pra mim, bastante incômodo, porque aquele filme eu já vi, essas piadas eu já vi. O filme poderia renovar, inventar, mas o filme ele é tão repeteco do primeiro que existe até uma piada que o próprio personagem do Steve Martin pede para que os filhos repitam uma piada feita no primeiro filme. Assim, é muito absurdo, né? Faltou inspiração,
não faltou criatividade, e para um filme de comédia isso é o principal. Obviamente, você assistir o humor físico exagerado do primeiro filme uma vez, com certeza vai te atingir, até porque o filme ele é muito eficaz em fazer humor. O primeiro filme é muito engraçado, então ele não é o primor do humor, mas ele é um filme eficaz, é um filme competente. Agora, você assistir por mais 1h30 exatamente as mesmas piadas, vai chegar um período onde essas piadas vão começar a cansar, você vai começar a ficar enjoado de ver as mesmas piadas todas as vezes e elas vão perder a graça. Infelizmente é isso que acontece. Então, por mais que as piadas repetidas nos primeiros minutos de filme possam até atingir uma certa eficiência, em determinado momento da rodagem elas vão perder a graça e o filme vai se tornar maçante, cansativo e enjoativo. Até porque, reforço e repito, a história não se segura. O filme precisava das piadas para se segurar, mas nem elas ele tem a seu favor. A montagem das piadas é péssima, algumas delas a montagem definitivamente destrói, porque além da piada ser destrambelhada, a montagem destrambelha mais ainda, falta continuidade, sabe, os movimentos, é uma bagunça, a direção do filme realmente é extremamente bagunçada, até a própria condução da narrativa é muito destrambelhada, o filme parece que não sabe muito bem o que quer trabalhar e não consegue trabalhar nada, e isso tudo fica evidente nessa montagem perdida das piadas e do filme em si. Como eu falei, a premissa do filme é completamente boba e, repito, é uma história completamente batida, né? Quem nunca viu um filme onde dois times disputam por um troféu, alguma competição regional, que sempre os pais ou os técnicos ou alguém que tá liderando esses times tem uma briga interna, então ficam os dois adultos brigando enquanto as crianças começam a se entrosar, aí isso vira um problema, sabe? Todo mundo sabe o que acontece, por que acontece e como se resolve. Então, essa repetição de uma coisa que a gente já viu torna a história cansativa. Porém, eu preciso confessar para vocês que existem até mínimas noções, mínimas tentativas de fazer alguma coisa pelo menos divertida, sabe? Você não vai fazer nada original, você não vai fazer nada de novo, pelo menos alguma coisinha de legal existe ali, né? Obviamente por causa da base que veio construída do primeiro filme, os personagens a gente já conhecia e já tinha um certo apego por alguns deles, né? Alguns são subaproveitados, mas outros o filme consegue até incluir com um certo interesse dentro do filme, faz com que a gente se sinta interessado por esses personagens, e alguns conflitos que envolvem esses dois grupos de crianças ou adolescentes são interessantes e poderiam render até histórias melhores desde que fossem melhor desenvolvidos pelo filme. Eu acredito que esse filme na mão de um roteirista melhor, de um diretor melhor, ele poderia ser um pouco mais fora da caixinha, ser um pouco mais criativo, principalmente na hora de idealizar piadas e na hora de construir a narrativa, e na mão de um melhor diretor essa história ficaria um pouco mais coesa, mais coerente, para que a gente se sinta pelo menos interessado por tudo que vai acontecer até o final, sabe? O filme não precisava fugir tanto da fórmula, mas pelo menos nos manter interessados, sabe? O filme ele fica tanto dentro daquilo e com tanta coisa boba acontecendo uma coisa atrás da outra que a gente meio que perde o interesse pelo desfecho. O desfecho é até interessante, apesar de ser o mesmo de todos os outros filmes, né? E o filme poderia nos manter instigado para se sentir recompensado por esse desfecho no final. Mas como o filme perde a gente durante o desenvolvimento, quando o desfecho chega, por mais que a gente ache interessante, por mais que a gente olhe e fale, ah, legal, não sei o quê, a gente já não tem mais envolvimento emocional com nada daquilo que tá acontecendo. Nem pra achar fofo, nem pra achar bonitinho, nem pra achar engraçado, nem pra nada. É só um filme que finalmente acabou. Mas o filme não é um desastre completo, o filme não é um absurdo completo. Como eu já falei e vou repetir aqui, o filme tem algumas piadas que funcionam em determinados momentos, tem alguns momentinhos fofos que podem até agradar, né? Principalmente no que envolve aquela menininha com o Jacob filhote, né? O molequinho que fez o Jacob de Crepúsculo. Esses dois aí tem uns momentinhos fofos, né? Ou até o moleque mais velho, eu não notei o nome de ninguém, tá? Ignora. Mas o moleque mais velho que acaba se interessando pela filha do personagem do Eugene Levy lá, e aí os dois meio que começam um romancezinho escondido ali. Tem uma coisinha ou outra que pode até divertir. Não é uma sessão longa, é uma sessão cansativa, até um pouco maçante, mas pelo menos não é uma tortura. É um filme que pode te recompensar. Eu acredito que se você for de cabeça aberta, de mente aberta e bastante descompromissado para assistir 12 é Demais, a sessão pode até se tornar engraçadinha. Até se tornar engraçadinha. Eu acho que seria injusto demais se eu dissesse que o filme é completamente sem graça ou insuportável, porque realmente ele não é. Alguma coisa boa, pelo menos, ainda tem para aproveitar.
Steve Martin e Eugene Levy, os dois grandes destaques do filme, estão completamente no automático. Eugene Levy não tem nem talento, então ele tá só interpretando o personagem que ele interpreta em todos os filmes e séries que ele aparece, pelo menos funciona. E aqui o Steve Martin, pelo fato dele estar mais no automático do que estava no primeiro filme, algumas cenas se tornam um pouco robóticas, forçadas e acabam perdendo a graça. Se no primeiro filme ele segura o filme bem nas costas, nesse aqui, se ele estiver sozinho com uma, duas, três crianças que não tem muito talento, ele acaba perdendo o filme junto com as crianças. Ele não consegue segurar o astral do filme por causa dessa atuação um pouco mais robótica dele no filme, mas não chega nem a atrapalhar. E de maneira geral, 12 de mais 2 é uma coisa dispensável, sabe? Não é uma tortura, não é insuportável, não é terrível, mas tá longe de ter o mesmo brilho que o primeiro filme tem, por exemplo, e tá longe de ser um bom filme de comédia. É uma sessão que, se você gosta do universo, dos personagens, dos atores, você pode até gostar e se divertir e até achar um filme legal, né? De maneira genuína, nada contra. Agora, se você não gosta ou não tem interesse, eu nem te convido a assistir, porque pode ser uma experiência um pouco cansativa pra você, então é aquele filme que serve, mas não é essencial, não é maravilhoso, por isso que para 12 de mais 2 eu dou uma nota 4. E agora eu quero saber a sua opinião. Concorda comigo ou discorda? Já assistiu ao filme? Nunca assistiu? Se assistiu, concorda comigo ou discorda? Eu tô completamente perdido hoje. Se não assistiu, tem interesse em assistir ou não? Deixe suas opiniões aqui nos comentários, tá? Como vocês sabem, eu adoro ler os comentários de vocês e prometo responder os mais relevantes. E se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo que eu faço nesse canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o like, que me ajuda pra caramba ao canal a continuar crescendo. E que na sexta-feira já tem crítica do novo filme de 12 é Demais. Te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais, por lá tem mais conteúdo e conteúdo diferenciado desse que eu faço por aqui. E é isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!